A soja disparada é o principal produto agrícola brasileiro. Nós conseguimos tropicalizar a soja. Lá no Rio Grande do Sul, hoje nós estamos produzindo soja até o Amapá. Então, os números que ontem foram divulgados pela Conab mostram uma produção de, eu pedi para colocar na tela, uma produção de 119 milhões de toneladas de soja. Ou seja, você teve um aumento impressionante da produção nos últimos 10 anos. O Brasil vem crescendo ano após ano. Nós estamos incorporando 1,5 milhão, 1,3 milhão, 1,5 milhão de hectares na lavoura de soja ano após ano. A previsão desse ano vai passar das 36 milhões de hectares plantadas no Brasil. E com isso você gera um excedente de exportação. O Brasil disparado é o principal exportador de soja em grão do mundo. A USDA, o Conab, fala em 76 milhões. Até o mês de agosto, nós tínhamos exportado alguma coisa por volta de 65 milhões de toneladas. Ou seja, nós teríamos que exportar mais 11 milhões para chegar nesse valor. Acontece que daqui para frente entra o americano no mercado, ele entra com a safra dele, tem uma logística melhor que a nossa, e também há uma indefinição a respeito do que vai acontecer na guerra comercial entre Estados Unidos e China. Hoje, no momento, a soja para entrar na China, soja americana, é tarifada com 25%. Então, isso é um fator que atrapalha as exportações de grãos dos Estados Unidos. Em compensação, o americano está fazendo acordos com os europeus para deslocar parte dessa soja que iria para a China para o mercado europeu. Mas hoje no mundo, a China é o principal cliente. A China importa alguma coisa próxima a 100 milhões de toneladas. Acontece que a previsão de crescimento do USDA para o ano que vem fala em 4,8% para a China. Em compensação, os demais países, os outros países, que nós consideramos os outros países, principalmente os países asiáticos, Vietnã, Filipinas, Indonésia, etc., a previsão de crescimento é 6,3%. Eles importam 85 milhões de toneladas e iriam importar mais de 6,3 daria alguma coisa por volta de 5 milhões, 5 milhões e meio. Ou seja, aquele crescimento que era puxado pela China, continua sendo puxado pela China, com 4,8% ao ano, porém entram outros países no processo. Por quê? Porque o mundo inteiro depende desse grãozinho amarelo, esse grãozinho cor de ouro aí. É a fonte mais barata que tem de óleo vegetal para o ser humano e é a fonte mais barata de produção de proteína vegetal para a criação de animais, de frangos, suínos, peixes, etc. Ou seja, o farelo de soja ele ocupou um espaço que ninguém tira mais do mercado. No passado, muito passado atrás, quem tinha esse espaço era a farinha de peixe. Hoje é impossível o cara pensar em farinha de peixe para atender a demanda que existe no mundo. E a soja ocupou esse espaço. O Brasil tem condições de crescer muito a produção de soja. Nós dominamos a tecnologia, nós temos equipamento, as áreas brasileiras são grandes, permitem você investir em tecnologia, permitem investir em equipamentos que outros países do mundo não conseguem. A China, por exemplo, a China não passa dos 12 a 14 milhões de toneladas de soja por ano. Por quê? Porque é 2 hectares por propriedade rural, a área média na China. Imagina, o cara comprar uma colheitadeira, nunca na vida. Então, o chinês optou para implantar milho. Então, a soja, são 3 países que dominam o mercado. Nós brigamos com os Estados Unidos na primeira posição, Estados Unidos, Brasil. A Argentina sofreu muito essa safra passada com seca. A previsão, quando a gente olha a estatística para a safra 2018, 2019, vê um crescimento muito bom da produção de soja na Argentina. Ou seja, aquela seca catastrófica não deve se repetir e a Argentina volta a produzir alguma coisa por volta de 57 milhões de toneladas. Esse é o cenário em termos de exportação. Vamos ver como é que ficam os estoques no Brasil, que é a segunda tela, que a Conab divulgou ontem. Nós entramos a safra em janeiro com um estoque de 2 milhões e 250. A previsão da Conab é que nós vamos estar juntando os grãos nos armazéns quando chegar a janeiro de 2019. Por quê? Porque se você considerar 76 milhões mais 45 milhões de consumo interno brasileiro, limpa os estoques. Nós entramos com o estoque já abaixo de 2 milhões e 250. O Brasil, quando chega em janeiro, você tem praticamente acabou os estoques que tinha. Então, a previsão é muito maior ainda a quebra nos estoques brasileiros, ou seja,
Se atrasar o plantio, se atrasou a oferta de soja pelo Paraná, por Mato Grosso, que plantam mais cedo, nós vamos ter uma demanda forte em janeiro e não sei se vai ter grão para moer para atender a produção de farelo. Mas como há um estoque sempre de farelo, de óleo, eu acho que não vai haver nenhum problema. Mas que os estoques vão ficar baixos, com certeza absoluta vão. Em função das exportações bastante aquecidas e do consumo interno brasileiro também, que está demandando alguma coisa por volta de 45 milhões de toneladas ano.